Olá, Luísio. Olá, Marli, tudo bem? Tudo bem? Nós aqui de novo para mais um papo, né? Mais um. Mais um. Hoje vai ser bem direto, né? Hoje vai ser bem direto, porque eu estou politicamente correta até aqui, ó. Então, Dois. dois, né? Vamos discutir essa questão. Eu andei escrevendo sobre isso. Quem lê as coisas no Instagram sabe da minha revolta, da minha indignação. Mas quem não leu, não tem problema. A gente explica aqui, né? O que A nós já gente expõe a revolta ao vivo. expõe a revolta ao vivo, que é o que a gente faz nas nossas conversas. Então, vamos agora gravar uma delas, que é essa questão ideológica, e que eu classifico de delírio ideológico, que vem dos Estados Unidos, para variar, não é? Originária em Stanford, e que virou uma praga, e que, infelizmente, já chegou no Brasil. E, curiosamente, nas igrejas não, ó o ato falho, o lapsus linguae, nas escolas católicas de São Paulo, dessas bem caras. Né? Explico. Você sabe do que eu estou falando, né? Quer falar alguma coisa? Sim. Mas deixa o pessoal saber do que você está falando. Então, essa questão é assim. A irmã do Zuckerberg, que deve ser laranja dele, porque ele, como dono do Facebook, não deve poder... Isso é uma ilação, talvez, da minha parte, tá? Mas, de toda maneira, veio lá da família. Não deve poder fazer o que ela fez. Lançou um movimento que virou uma praga, porque os americanos têm lá os problemas deles, né? E como eles consideram que eles são o centro do mundo, eles resolveram exportar o problema deles para o resto do planeta. Isso, na minha terra, chama-se autoritarismo ideológico. Na deles, não sei nem quem. O que essa cidadã fez? Ela criou um movimento de deletar toda a herança greco-romana, e isso já está sendo aplicado nas universidades americanas, inclusive nos cursos de letras clássicas. Então, é mais ou menos como você proibir um farmacêutico de dar injeção. Você dá risada, né? Ou você proibir os dentistas de obturar a cárie. Então, os cursos que passaram a ser ministrados em grandes universidades norte-americanas, cursos de letras greco-romanas, já não estão dando aula de grego e de latim. Estudam o quê, então? Não sei, nem quero. Entendeu? O que se estuda num curso de línguas greco-romanas se não pode ensinar grego nem latim? Deve ser bordado, culinária, não sei, horóscopo, não sei, não me interessa. Mas por que essa senhora está com essa brigada contra a cultura greco-romana? Não, e agora Stanford lidera, não é? Porque... Qual que é o motivo disso? O motivo eu não vou dizer o que eu penso, porque eu posso ser processada, mas eu vou dizer o que ela diz. Eu vou dizer o que eles dizem, não é? E o que está escrito. Eu até anotei algumas expressões aqui, olha. Eles, para mim, é uma nova inquisição, é um novo índex. Porque eles usam expressões como a cultura greco-romana tem que ser, e eu cito, destruída pelas chamas. Outra expressão deles, desmontada a machadadas. É de uma ignorância. Nós já falamos mais de uma vez... Você percebe que quanto mais ignorante a pessoa, mais autoritário é o discurso dela? Claro, opa, com certeza. Então, o que essa louca dessa mulher está dizendo? E as universidades americanas já instituíram, e já, como eu disse, chegou em escolas católicas de São Paulo. Né? Eu falo de São Paulo, porque eu não sei de outros lugares. E eu provo. Eu passo o link com o nome dos professores que já estão fazendo lavagem cerebral em estudantes da capital paulista, em escolas que, como eu disse e repito, custam bem caro. Então, essa cidadã tem uma revista eletrônica há muitos anos, chamada Eidolon, que em grego significa ídolo. Pois essa cretina resolve, dona de um site, de uma revista eletrônica, de nome grego, de inspiração grega, de repente ela acorda um dia e diz, opa, não quero mais, vou promover o fim da herança greco-romana. Então,
eles não querem mais ensinar história, arquitetura, arqueologia, filosofia, artes, línguas, nada que seja greco-romano. Eu não sei o que vai sobrar, já que nós somos uma civilização greco-romana. Mas qual é o problema dela com a civilização greco-romana? Dela e de todos eles, eu insisto, Stanford agora é o dono da bandeira, né? Eles dizem que os greco-romanos, a herança greco-romana, eu cito, fascista, misógina, nazista, autoritária e racista. Claro. Nossa, como esse adjetivo nazista serve para tudo, não é? Não, e fascista na Grécia, quer dizer, essa gente é louca, né? Não saber. Bom, então eu acho que nós poderíamos propor a ela, então, uma excelente ideia, que nós retiremos também do currículo escolar as aulas de história, a história da Segunda Guerra Mundial, porque se o Terceiro Reich era antissemita, e isso é um absurdo, então é melhor nós não falarmos sobre isso. Mas eu sei qual vai ser a resposta. A resposta vai ser que nós devemos estudar, sim, esse período histórico, para que nós saibamos discutir e compreender o absurdo que é isso. Ora, se havia ideias na sociedade greco-romana que hoje nós não aceitamos, é importante que nós estudemos isto, nós discutamos, porque nós não resolvemos um problema fingindo que ele não existe. Claro. Nós temos aquele nosso papo, né, que está aí na plataforma do Base, em que nós falamos justamente da enorme dificuldade que as pessoas têm de estudar o pensamento de homens do passado, alguns de 2, 3, 4 mil anos, querendo que eles pensem como pessoas do século XXI. Exatamente. Um outro momento histórico, claro. É uma outra localização geográfica, outra cultura, outra ideologia. Então, até pouco tempo atrás, a gente criticava algumas pessoas que tomam a Bíblia, que é um livro antiquíssimo, e querem interpretá-lo aplicando hoje. Querem pegar as epístolas que Paulo escreveu há 2000 anos no Oriente Médio, para uma outra cultura, e aplicar para a nossa ipsis literis, como se nada houvesse mudado. E agora a gente está vendo esse fenômeno acontecer não nas camadas incultas da população, que não consegue ler e compreender a Bíblia porque é um livro complexo, mas nas camadas cultas. Então quer dizer que se alguma coisa em Aristóteles me incomoda, eu corto, eu cancelo Aristóteles. Aliás, nós chegamos a esse nível de absurdo, eu cancelo Aristóteles. Você sabe que essa louca desta mulher e os mal intencionados, porque isso é de uma má fé. Você tocou num ponto importante, não são pessoas sem cultura, pessoas mais simples, mais modestas, que estão dizendo esse tipo de barbaridade. Não. É a nata, é a elite americana. Então, eu acho que esse é um fenômeno que é um reflexo direto. Eu acho que esse fenômeno é um reflexo direto do delírio coletivo, da dissociação cognitiva coletiva que as redes sociais nos trouxeram. Como é que se resolve um problema hoje nas redes sociais? Não gosto do que você disse, eu te cancelo. Você some da minha vida virtual. Então, se eu não gosto de Aristóteles, se eu não gosto de Platão, se eu não gosto de Sócrates, por que não cancelá-los também? Mas ali vai mais longe, né? Você sabe, a gente já comentou, que o foco central do ódio deles é Aristóteles. E nós sabemos exatamente por quê. Agora, o conceito que está por trás, você tocou num ponto importante, que a gente sempre cita, é não explicar o passado pelos conceitos do presente. É não olhar para o passado com as lentes do presente. Isso é de um anacronismo absurdo. E eu já sei. Eu acho que não é nem anacronismo, porque as pessoas lá de trás sabiam fazer isso. Eu acho que isso é de uma burrice enorme. Não, mas é que nesse caso. Faltando aula de história para essa gente. Não, mas olha, a Luísa, eles chegam à barbaridade de dizer que as estátuas. Os americanos têm um problema visceral com o racismo. Tá certo? Nós sabemos disso. É um problema do país deles. É um problema do país deles. Tá certo? Eu não estou dizendo que não haja racismo em outros países. Claro que há. Mas lá, como você falou, é visceral. É visceral, certo? Então, eles, como hipócritas que eles são, eles exportam o problema deles para fazer de conta que eles estão sanando. Nós sabemos que não é assim.
Não adianta pagar a indenização milionária para a família do George Floyd e no mês seguinte continuar matando. Eles não vão mudar. É só fachada, a gente sabe disso, né? Então, por causa disso, aquela gente fica olhando para o passado, sobretudo para que não olhem para o presente deles. Você não pode, com a desculpa de respeitar, e eu digo eles e nós também, que já tem gente reproduzindo essa bobagem aqui, você não pode, com a desculpa de respeitar o outro, desrespeitar a si mesmo e negar a si mesmo. Isso é doentio. É absolutamente doentio. É um delírio ideológico. Ou seja, nós deixamos de discutir questões e simplesmente as apagamos, como se isso resolvesse problemas e tornasse o nosso mundo perfeito. Exatamente. E o que os americanos... É uma maneira de criança. Eu tô com medo do fantasma, eu me enfio debaixo do cobertor. Exatamente. Os americanos... Para não dizer que é o comportamento do avestruz, que enfia a cabeça dentro da areia. Dentro do buraco. Então, a questão do Aristóteles é outra. Das estátuas, como eu disse, eles chegam a dizer... E isso eu insisto, gente das grandes universidades americanas. Eles chegam a dizer, eu li, ninguém me contou, e eu provo para quem quiser, não estou inventando isso, que as estátuas gregas, com aquela brancura toda, atestavam o racismo dos gregos. Mas a brancura é um mármore. Sim, mas quando responderam isso... Não, mas olha, Aloysio, é inacreditável. Porque teve gente que respondeu, aqueles idiotas mal intencionados, né? Idiotas peronomútil, como se dizia antigamente, que as estátuas não eram brancas, elas eram coloridas, elas ficaram brancas com o tempo. Aí sabe o que eles responderam? Teve quem respondesse o que você respondeu, era o mármore coração. E teve gente que respondeu, não eram brancas, o mármore era pintado. Aí eles disseram que nós assumimos que o modelo grego de arquitetura é universal como é, universal no Ocidente, não é? Porque nós somos racistas, porque as estátuas não eram negras. Pode uma bobagem desse quilate? Você acredita nisso? Pois eu li. Nós não assumimos nada, não é? O modelo greco-romano só volta para a arquitetura a partir do Renascimento. Não, Antes disso, era um modelo totalmente esquecido. E será possível que as pessoas não param para estudar um pouquinho de arqueologia e entender que cada povo retratou nas suas esculturas o seu próprio povo? Pois é. É completamente descabido, não é? Você não... Mas eu fico a me perguntar, não é? Como que nós vamos continuar, então, estudando história, filosofia, se nós cortarmos Platão, Aristóteles? Eu não entendo, porque tudo é uma derivação deles. Não há um filósofo que não tenha tomado como ponto de partida a filosofia clássica. Exatamente. Querido, eu não sei quanto tempo nós já falamos, mas... Não sei, mas a gente pode parar de falar e deixar para o próximo, para não cansar o nosso pessoal. Eu tenho a impressão que a gente já falou demais. Vamos parar por aqui e daqui a pouquinho a gente retoma a partir desse ponto que você falou da filosofia, que é importante, e não me deixa perder de vista, Aloysio, a arquitetura, tá bom? Na próxima. Tchau. Tchau.